Alô, galera goiana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição do Dois Toques e desta vez a gente vai falar do Goiás. Ao meu lado está o Charlie Pereira para a gente debater um tema envolvendo o time esmeraldino. Tudo bem com você, Charlie? Tudo bem, Gerliezer? Um abraço a você, um abraço a todo mundo que se liga aqui no Futebol 62, mais uma edição dos Dois Toques. Mais uma vez a gente vai abordar o Verdão, né? Você não vai me perguntar o que está acontecendo com o Goiás, não, né, Gerliezer? Porque, sinceramente, essa é uma pergunta difícil de responder, até mesmo para nós aqui do Futebol 62, né? O que está acontecendo? Por que o Goiás caiu de rendimento? É a qualidade do elenco? É o comando técnico? É talvez a falta de uma diretoria mais ativa? É questão de premiação? Poxa, tem tantas teorias aí, é difícil cravar em uma. O fato é que o Goiás está perdendo rendimento, né? Foi time que virou figurinha carimbada dentro do G4 e nesse momento é o sexto colocado no Brasileirão. Exatamente, Charlie. O Goiás estava no G4 desde a sexta rodada, consecutivamente até agora. Ou seja, a última vez que o Goiás tinha ficado fora foi na quinta rodada. E agora, restando 5 rodadas para o fim da competição, o Goiás volta a ficar fora do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o que eu queria debater com você é o seguinte, Charlie. Tem a ver com essa situação, mas é um recorte, né, mais específico. Você, Charlie, você, claro, apresente os seus argumentos. Matematicamente, evidentemente, o Goiás tem totais chances de acesso, inclusive depende apenas dele para chegar ao acesso. Mas você, neste momento, Charlie, você vê forças no Goiás para chegar a esse acesso? Gerli, nesse momento, eu não enxergo essa força necessária, né, para uma reação, para que o time comece a vencer jogos, não vou dizer nem dar espetáculo, para que o time comece a jogar bem a ponto de vencer jogos. Né? Nesse momento, a gente não encara o Goiás dessa forma. São 6 jogos onde o time vem jogando mal, que o time não vence. Isso impactou de forma direta na gordura que ele tinha, ela foi embora. Né? Alguns times encostaram, muitos deles ultrapassaram o Goiás, que hoje é o sexto colocado, pelo que jogou contra a Chapecoense, pelo que jogou contra o Atlético, pelo que jogou contra o CRB, pelo que jogou contra a Ferroviária, deixou ir mais atrás, jogou contra o Atlético, jogou quando venceu o Paysandu. Aquele futebol que o Goiás jogou lá na Serrinha, na última vitória diante do Paysandu, aquela bola lá, o Goiás não sobe, né? Porque a gente não tem como separar assim. Ah, tem como voltar o Goiás do primeiro turno e colocar para jogar agora? É o mesmo Goiás, né? É o mesmo time, é o mesmo elenco. A questão é que o time não apresenta a mesma qualidade, caiu de rendimento e isso impactou, sem dúvida nenhuma, no seu posicionamento dentro da tabela. Hoje eu entrei naquele site que é especialista, né, em prognósticos, em possibilidades, né, da Universidade Federal lá de Minas Gerais, e o Goiás chegou a ter 89% de chances de acesso, Eliezer, em um determinado momento da competição. Aquela virada do primeiro para o segundo turno, ele bateu nos 89% ali, ele e Curitiba, de chances de acesso. Hoje o Curitiba tem mais de 90% de chances de acesso e o Goiás tem 20%. 20%, né? Acreditar, eu ainda, né, acredito porque existe uma possibilidade, né? O Goiás depende das próprias forças para conquistar o acesso. Então, você ainda, evidentemente, tem que estar no cenário, né, mesmo nesse pessimismo que a gente carrega por conta de estar vendo o Goiás jogar mal, né? Mas ainda existe essa possibilidade. Porque, Gervais, a gente fala muito que o Goiás está caindo de rendimento, e é uma realidade. É notório. O Goiás está caindo de rendimento, não joga bem. Mas você não vê nenhum time, tirando o Curitiba, que já tem uma gordurinha, você não vê o Novo Horizontino ser convincente, você não vê o Criciúma ser convincente, né? O Remo, ok, emplacou uma sequência de vitórias, talvez desses times que estão brigando pelo acesso, é o que está jogando mais bola nesse momento, né? Mas será que vai conseguir manter isso durante mais 5 rodadas? Guto Ferreira chegou lá e o time emplacou uma sequência de vitórias. O Atlético Paranaense, que é um grande concorrente, deu uma estancada naquela reação, não está jogando bem. Então, assim,
tem muita gente que está brigando pelo acesso que também não está jogando bem. A questão, Charles, assim, o Goiás perdeu esse rendimento e perdeu a eficiência também, sabe? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque às vezes você não tem um grande rendimento, mas você tem uma boa eficiência. Ah, eu não fiz um grande jogo, mas eu tive uma oportunidade e fiz o gol. Ganhei por 1-0 ou empatei por 1-1. Ah, eu não fiz um grande jogo, meu goleiro me salvou, mas a gente criou um contra-ataque e fez o gol. A questão é que hoje o Goiás não tem o rendimento e não tem a eficiência. Em muitos jogos o Goiás ganhou com eficiência. Às vezes, mesmo o adversário sendo melhor, por exemplo, a própria Chapecoense no jogo da ida. Em grande parte do jogo a Chapecoense foi melhor, mas o Goiás foi eficiente. O Goiás foi eficiente contra o Operário, lá em Ponta Grossa, por exemplo. Não foram grandes jogos, mas teve eficiência. Hoje o Goiás não tem um rendimento e não tem eficiência. E para mim, Charles, o principal problema desse elenco do Goiás, do elenco e do, vamos dizer assim, da coletividade dentro da Serrinha. Esse elenco, esse time do Goiás, ele tem outros problemas. Ele tem problemas técnicos, jogador que não acerta passe, jogador que erra marcação, que faz pênalti bobo, tem tudo isso. Ele tem problemas físicos, é nítido que no final dos jogos o Goiás não tem força, mesmo quando ele está atrás do placar, ele não consegue pressionar o adversário, ele não consegue fazer aquele abafo, porque falta força física, ele tem problemas táticos, é um time que toma contra-ataques um atrás do outro desde o início do campeonato, mas para mim o principal problema é a questão psicológica. Ele é um elenco que não suporta jogos com carga emocional. Observe, Charlie, ao longo da temporada, todos os jogos que o Goiás tem uma carga emocional, inclusive naquele outro dois toques a gente falou sobre isso, que esse era o grande desafio do Carille. Por exemplo, ontem fez-se um pacto, né? A torcida vai apoiar, a torcida foi no número maior do que no jogo anterior, quando o Goiás perdeu para o CRB, a torcida ontem teve um número maior, não vaiou, tomou um gol, não vaiou, tomou dois gols, não vaiou, cumpriu até os 40 minutos o terceiro gol da Chapecoense ali, a torcida cumpriu a sua parte no acordo, mas o time não consegue. Ele não reage aos estímulos positivos, por exemplo, bicho, torcida em campo, apoio, jogada dentro de casa, não reage nesses jogos com emocional pesado. E ele não reage também aos negativos, quando é cobrado, quando é criticado, quando é vaiado. Então, para mim, é um elenco que não tem força mental. E no futebol, Charlie, tão equilibrado, numa Série B super achatada a pontuação ali, a gente não sabe quem é que vai subir. Eu acho que o Coritiba vai subir, os outros eu acho que é um risco você dizer nesse momento que vai subir. Então, quem não tem força psicológica para esse momento, não tem chance. Sabe? Eu não descarto o Goiás subir, não, porque seria, para mim, um erro meu. Falar, o Goiás não tem chance de subir. É, Agora, se você perguntar, você acredita que o Goiás vai subir? Eu não acredito. Eu não acredito, porque eu não vejo força nesse elenco para subir. a minha linha de pensamento é idêntica à sua, né? Ele pode subir? Pode, né? Porém, a gente não enxerga hoje o Goiás com futebol de acesso, né? Mas também não temos como cravar, né, Gerliese? Ó, o Criciúma vai subir. É, Novo Horizontino acabou. Uma vaga é dele. O Atlético do Paraná chegou, vai passar por todo mundo. A gente imaginou isso lá atrás, naquela é. arrancada do Atlético Paranaense. Uma vaga é do Furacão. Ele vai passar por cima de todo mundo. Estancou, né? Ele perde para o Atlético, perde para o Remo, empata com o O Avaí, Avaí, empatou com o Curitiba. São 4 jogos, 12 pontos que ele só conquistou 2, né? Então meio que deu uma estancada. Mas se você olhar a próxima rodada, né? Novo Horizontino tem adversário fácil, se não me engano, é o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Atlético do Paraná pega o Amazonas. Teoricamente, são times que vão somar mais 3 pontos. E o Goiás vai para um jogo pesadíssimo, né, Gerliese? Ele vai para o Goiás, para continuar na briga, ele vai ter que fazer algo que ele nunca fez na história do clube, que é vencer o Criciúma lá em Criciúma. a questão hoje, né, Charlie, é que praticamente qualquer jogo da Série B ele tem se tornado pesadíssimo para o Goiás. Seja em casa, seja fora. O Goiás até tem conquistado mais resultados, mesmo que não bons, fora de casa do que em casa. O Goiás saiu com o Curitiba, empatou, saiu com o Volta Redonda, empatou, saiu com o Atlético, empatou.
Aqui ele perdeu para o Chapecoense, perdeu para o CRB, empatou com o Atlético. Então, num Perdeu para o histórico Botafogo. recente, mesmo numa pontuação pobre, o Goiás pontuou mais fora do que dentro de casa. Mas o fato é que o Goiás está numa situação complicadíssima para mim pelo acesso, não matemática, mas em termos de rendimento e também comportamental. Em outro debate, aí, claro, a gente precisa esperar a Série B acabar. Se o Goiás subir, a gente faz uma análise. Se o Goiás não subir, a gente faz uma outra análise, porque para mim o futuro alviverde é muito obscuro caso o Goiás não consiga o acesso nessa temporada. Mas isso vai ser um outro tema para a gente. Obrigadão, Charles, por mais uma vez participar conosco aqui no Futebol 62. Prazer é sempre meu, Juliette, e que o Goiás possa, evidentemente, nos surpreender, né? Arrancar aí de maneira inesperada, né? Quem sabe vencer o Criciúma lá, isso nunca aconteceu na história do clube, né? Eu me lembro, nós estávamos aqui juntos dentro da Rádio Sagres, né? Eu me lembro que o Goiás foi jogar contra o Criciúma, e aí eu lembro que eu ia viajar com a dona Luciana para fora, e eu ainda brinquei, falei, eu vou viajar, mas eu vou deixar aqui uma informação. Isso aqui não é uma suposição, um pressentimento, isso aqui é uma informação. Ainda brinquei, falei, o Goiás vai ganhar do Criciúma lá em Criciúma. E eu estava viajando, eu me lembro que eu estava num local, que estava fazendo umas compras, assim, numa feirinha com a Luciana Gervésio. Eu estou vendo o tempo real aqui no sistema Sagres de comunicação, bolinha do Goiás. Bolinha do Goiás, 2-0. O jogo já estava com 39, 40 do segundo tempo. Ainda brinquei com a Natália Freitas, que estava na produção. Eu falei assim: vocês vão me ligar quando terminar o jogo. Porque eu dei essa informação de que o Goiás ia ganhar o jogo. Ela me ligou aos 45, 46 do segundo tempo. Charlie empatou. Eu falei assim: então eu não vou participar, não. Eu estava naquela jornada, Charles. Eu não O lembro Lopes, exatamente de toda a equipe, o Lopes mas estava. eu e o Lopes eu tenho certeza que nós dois estávamos. E eu imagino que o Ronair era o narrador da ocasião. O Goiás tomou um gol de pênalti, o primeiro foi de pênalti do Zé Carlos, depois tomou um gol no último minuto e acabou empatando 2-2 depois de estar vencendo por 2-0. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar esse capítulo aí, quem sabe a gente não vê algo inédito nessa próxima rodada. Um abração para você, Charles, até a próxima. Abração. E um abração para você, torcedor goiano. Sempre muito bom ter você aqui no Futebol 62. Você pode sugerir temas aqui para nós também. Às vezes, do torcedor vem as melhores ideias. Fique à vontade para você sugerir o nosso tema, seja sobre o Goiás, sobre outro clube, sobre o futebol goiano. Vai ser um prazer debater aqui o que você sugere. Até a nossa próxima oportunidade.